Chegando aqui para mais uma resenha falada. Meu nome é Marcelo Stobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E no vídeo de hoje vamos falar do quarto e último dia dessas oitavas de final, já projetar um pouco as quartas de final e também falar da Argentina, né? Porque eu me recuso a falar do Messi. Me recuso a falar do Messi. E também o jogo nulo entre Suíça e Colômbia, em que a Suíça nos pênaltis acabou levando a melhor. Mas é logo logo aí, depois da vinheta. Ok, então, vamos falar de Argentina 3, Egito 2. Tá aqui, mais ou menos por aqui, o resumo do jogo. E, cara, eu preciso dizer que eu me recuso. Eu me recuso, cara. Eu me recuso a falar de Lionel Messi na resenha de hoje. Não vai dar, né? Bom, o resumo do jogo tá aí para provar que não tem como. O Messi não existe, cara. O Messi não existe, cara. A Argentina empatou o jogo. Só empatou o jogo porque o Messi simplesmente se recusou a ir embora da Copa. Falou: não vou. Não é minha última Copa, eu vou ficar aqui. Vou jogar. Cara, é inacreditável. Inacreditável. E assim, comparando com as outras seleções sul-americanas, por exemplo, o Uruguai não sabe jogar futebol. Se provou na Copa do Mundo que o Uruguai não sabe jogar futebol. O Paraguai tentou jogar futebol. Pegou a França pelo caminho, acabou esbarrando nas suas próprias limitações, né? O Brasil não quis jogar futebol, infelizmente para nós, né? A Colômbia se reinventou e jogou bom futebol nessa Copa do Mundo. Mas a Argentina, cara, a Argentina do Messi, cara, a Argentina dá aula de futebol na Copa do Mundo de 2026. E eu não tô falando de tática, técnica, tal, organização em campo. Não, nada disso, nada disso. Eu tô falando de entrega, cara, de se doar em campo. Então, de novo, deixa eu me corrigir, então. Vamos falar em se doar em campo. O Uruguai deu o mínimo. Por isso ficou na fase de grupos. O Paraguai não tinha mais para dar. Depois da Alemanha, né? Com a França, o Paraguai não tinha mais para dar. O Brasil deu, mas deu errado, né? O Brasil deu errado nessa Copa do Mundo. Isso a gente pode dizer. A Colômbia, né? Que eu já disse antes, a gente vai falar ainda da Colômbia nesse vídeo. Cara, a Colômbia deu o máximo que podia. E na infelicidade dos pênaltis, bom, não se classificou, né? Só que a Argentina deu a vida em campo. E é por isso que a Argentina é a única seleção sul-americana classificada nessas quartas de final. A gente pode até falar aqui desse lance lá aos 20 minutos do primeiro tempo. A gente pode até dizer que, assim, pênalti que não entra, né? Que nem a gente dizia quando a gente era criança. E, cara, o Messi, ele falhou, né, em fazer o gol ali naquele pênalti que não foi sofrido pelo Tagliafico, né? Ele foi mal marcado pela arbitragem, para variar. Só que, cara, não dá pra falar do Messi, cara. Vai falar o quê do cara, velho? Sabe? Ele até jogou. A gente pode falar que ele jogou um pouco mais como segundo atacante, né? Ao invés de jogar como ponta direita, que normalmente ele joga. Mas é só, cara. A gente não tem o que falar do Messi, cara. O cara é um gênio, cara. Olha o que ele fez, cara, nesse jogo. Então, bom, já que a gente não pode falar do Messi, vamos falar do Egito. O melhor em campo, pelo lado egípcio, foi o Mustafa Chubeir, o goleiro, né? Não sei se é Chubeir ou Chobeir, alguma coisa assim. Bom, o goleiro do Egito fechou o gol no primeiro tempo. E foi o primeiro a dar esperanças à seleção do Egito no jogo, né? Depois, né, a gente pode falar dos meias, né? O Atia, o meia mais central, e o Hassen Hassan, o meia direita, né? Que eles deram boas assistências para os gols. Aliás, o meia direita, o camisa 12, ele fez uma baita jogada no gol anulado também. Teve um gol do Zico que foi anulado. E, cara, ele foi dando categoria para esses lances de contra-ataque do Egito, principalmente no segundo tempo, né? Porque na primeira etapa, esses contra-ataques não encaixaram muito.
mas com a qualidade do Hassan, o meia-direita, né, e do Salah, que jogou mais como um meia atacante, né, mais centralizado, as coisas começaram a fluir nos 45 minutos finais. E aí, tanto que o Egito conseguiu abrir 2-0. E com 2-0 no placar, tudo se encaminhava para um final espetacular para essa seleção africana. Imagina uma seleção africana eliminando os atuais campeões do mundo. Só que na Copa do Mundo, cara, como diria Esteban Tavares na música Tchau Radar, não tem roteiro certo Copa do Mundo. Então, não espere um grande finale pro Egito, nesse caso. Cara, a virada da Argentina veio em 13 minutos, tá? Questão de 13 minutos. O Messi resolveu colocar a bola na cabeça do Christian Romero, né? 2-1. Depois o próprio Messi tentou fazer a mesma coisa com o Lautaro Martinez, mas não conseguiu dominar direito a bola ali, não bate-rebate, sobrou a bola pro Messi, que fez o 2-2. E aí se engana, tá? Se engana quem pensa que, não, só a Argentina jogou nesse meio tempo ali. Cara, o Egito teve contra-ataques. O Egito teve chances, boas chances, de travar esse ímpeto da Argentina, né? Que vinha crescendo dentro do campo e nas arquibancadas também estava crescendo esse ímpeto, essa gana de virar o jogo. E o Egito não conseguiu, cara. Eles sentiram a pressão, começaram a errar vários passes. Erraram vários passes. E, assim, se descontrolaram totalmente emocionalmente, né? Então, assim, tendo inclusive os caras no banco de reservas, ali, a comissão técnica sendo expulso, né? E aí o terceiro gol da Argentina, o Messi até nem participa, mas ele aponta, ó, a bola lá no Lautaro. A bola foi no Lautaro Martinez pela ponta direita, ele cruzou a bola na cabeça do Enzo Fernandes, que sacramentou a virada, então, virada histórica da Argentina. Cara, e o que eu vou te dizer, cara? O que eu vou te dizer? Bom, moral da história é que, em resumo, assim, a derrota do Egito é que, assim, os craques da Argentina resolveram. Os do Egito não. O Egito tinha só o Salah, que tentou, mas sozinho não ia conseguir, né? Então, assim, e é por isso que a gente precisa falar da péssima atuação do Omar Marmouche, por exemplo, o centroavante do Egito, né? Que além do Salah é de quem se espera muito, né, nessa seleção. Afinal, é jogador do Manchester City, já fez uma boa carreira na Alemanha também. E o Marmouche, cara, ele entrou aos 33 minutos da segunda etapa. Aos 40, 43 minutos, eu não me lembro direito, eu sei que foi depois dos 40, tá? Ele desperdiçou um contra-ataque claríssimo, que podia acabar ali com a virada argentina, o sonho da virada argentina ia acabar ali. E o Marmouche tomou a decisão errada, deu o passe errado, acabou sendo desarmado pelo Leandro Paredes num carrinho. E aí, cara, esse lance, dá para resumir bem esse lance com toda a participação do Marmouche nessa Copa do Mundo. Né? Assim, foram muitas decisões erradas, poucas participações em lances decisivos e zero efetividade, tá? Que aliás, o Marmouche volta para Manchester, né? Volta para o Manchester City, volta para casa com 0 gols na Copa. Esse foi o centroavante do Egito. Por isso que ele é reserva do Haaland no Manchester City, né? Mas enfim, cara, o herdeiro do faraó do Egito, né? O herdeiro do Salah, deve ter sido a última Copa do Salah, então imagina-se que o Marmouche deva ser esse cara com o maior nome, maior destaque nessa seleção do Egito. Cara, ele foi um péssimo parceiro, um parceiro bem ruim no ataque durante o Mundial, e é por isso que a seleção egípcia está eliminada. Os próximos jogos estão aqui para mostrar, então, que a Argentina e a Suíça se enfrentam lá no dia 11 de julho, no sábado, né? Às 22 horas no horário de Brasília, lá no Arrowhead Stadium, né, em Kansas City. Enquanto isso, o Egito, mais uma vez, eliminado. Eliminado por Lionel Messi, né? Eliminado por uma Argentina que se recusou a perder. Impressionante, cara, impressionante. Bom, falando então de Suíça 0, Colômbia 0. Foi um jogo nulo. Nulo, completamente nulo. Tá aqui o resumo do jogo para te provar que nada aconteceu. Início de partida, intervalo, fim de jogo, início da prorrogação, intervalo da prorrogação, fim da prorrogação, nada aconteceu nesse jogo.
Bom, nos pênaltis, os pênaltis a Suíça levou a melhor, um pouco por sorte, um pouco por incompetência da Colômbia também. Bom, deixa eu tomar uma água aqui. E vamos falar que, desfalcada do seu principal jogador nessa Copa, né, o Johan Manzambi, o meio atacante da Suíça, sentiu uma lesão, né, na véspera do jogo. A seleção suíça então começou respeitando e estudando bastante a Colômbia. Aos poucos foi se soltando, né, e equilibrou as forças, tanto ofensiva quanto defensivamente. Cara, e talvez tenha sido o principal problema dessa partida, né, na verdade, foi esse equilíbrio entre as duas equipes. A Suíça não é um super time, tampouco é a Colômbia, mas também não são times fracos, não são times ruins. Então eles realmente se equilibraram, né? Então, por exemplo, assim, a Suíça é um time com um miolo de zaga que é bastante forte, né? Tanto o Elvedi, o zagueiro, quanto o Akanji, né? Os dois zagueiros, na verdade, eles costumam utilizar bastante a força física para parar os seus adversários. E eles atuam bem nessa faixa central do campo. E já ali no mesmo setor, só que do outro lado, né, na parte ofensiva da Colômbia, tinha o Luiz Soares, o centroavante, e o Rames Rodrigues, que é o meio atacante, que estava caindo mais pelo meio para abrir o corredor para o Daniel Munhoz, o lateral direito. E a gente já fala disso, tá? Mas o ponto aqui é que tinha dois zagueiros para dois atacantes, entende? Então, o que aconteceu? Eles se anularam. Um marcava um, outro marcava outro, e nada saía dali. Cara, no ataque, por exemplo, a Suíça e a Colômbia também se anularam. O Daniel Munhoz, o lateral direito, né, que eu citei há pouco, ele não foi tão ofensivo quanto ele vinha sendo nessa Copa, porque ele precisou segurar o Rieder, o ponta esquerda da Suíça, e depois, então, o Rubem Vargas, que entrou no segundo tempo, né, também ali pela ponta esquerda. O Johan Mojica, o lateral esquerdo da Colômbia, também precisou segurar o ponta direita da Suíça, o Ndoye. E o Embolô, o centroavante, ficou sob os cuidados então do Lucumi, né, o zagueiro da Colômbia, que fez um partidaço, aliás, tá? Só que aí, de novo, um zagueiro para um centroavante, um lateral para um ponta, o outro lateral para o outro ponta. Então, como eu disse, cara, foi um jogo nulo. Um jogo nulo. Isso porque, de fato, os jogadores se anulavam em campo, né? Então, assim, foi o 0-0 mais justificado dessa Copa do Mundo. Mais justificado dessa Copa do Mundo. Aliás, esse 0-0 permaneceu os 120 minutos. Então, imagina, cara. São 120 minutos de um ataque, o outro defende. Aí o outro defende e o outro ataca. E assim a gente foi. 120 minutos, cara. Foi um jogo até meio chato, para falar bem a verdade. Na decisão por pênaltis, então, a Suíça teve um pouco mais de sorte, um pouco mais de competência, como eu falei, e acabou levando a classificação. Por parte da Colômbia, a seleção colombiana foi a dona das ações do jogo, por incrível que pareça, né? E durante boa parte dos 120 minutos, apesar de ter tido menos posse de bola, estatisticamente falando, a Colômbia foi quem teve mais domínio ofensivo, né? Com as melhores chances de gol, e pecando sempre no detalhe. Foi sempre no detalhe. E foram esses detalhes que custaram a participação colombiana na Copa do Mundo. No primeiro tempo, o John Arias, né, o meio atacante da Colômbia, né, ele que é para ser um cara de frente, ele jogou mais no campo de defesa, cumprindo uma função tática, do que aparecendo no ataque. Então, bom, talvez isso também explique o 0-0, né? O Luiz Soares, o centroavante, cara, ele começou mais um jogo como titular. Isso porque o John Córdoba, o outro centroavante, se machucou no último jogo, né? Tá fora da Copa. Bom, agora tá fora mesmo. E, cara, o Luiz Soares então começou mais um jogo como titular. E mais um jogo ele jogou mal. Não contribuiu em nada e foi substituído sem deixar a mínima saudade lá pro setor de frente da Colômbia. Ele me lembrou, cara, o atacante Fred na Copa de 2014, né? Que no Brasil, que a gente esperava tanto dele e ele não conseguia dominar uma bola às vezes. Cara, impressionante. O Cúcio Hernandes, que é o centroavante que entrou no lugar do Luiz Soares, ele também não é um primor técnico, tá? Mas o Cúcio Hernandes, ele conseguiu, pelo menos, em menos tempo em campo, fazer mais do que o titular. Isso precisa ser dito. Então, assim, é detalhe, cara. É errar na escalação, é errar
no posicionamento do meia, sabe? Enfim, o destaque, então, do jogo Suíça e Colômbia, na minha opinião, foi o Luiz Dias, cara, o ponto esquerdo da Colômbia, que finalmente veio para o jogo. E que jogo fez o camisa 7 da Colômbia? Liderou o time enquanto pôde, lutou até o fim e acertou a cobrança de pênalti, né? Apesar de não ter evitado a derrota. Faz parte. E em tempo, que baita Copa, cara. Que baita Copa fez a Colômbia, cara. Né? Eu já falei isso um pouco na resenha da Argentina, mas assim, independente do resultado, sabe? Independente de ter perdido nos pênaltis, independente de ter sido a única seleção que viajou e jogou nos 3 países da Copa, né? E de fato isso gera um desgaste maior. Mas, cara, que baita elenco, cara. Que baita time tinha a Colômbia. Né? Então, assim, em 2030, mais perto de casa, né? Na Copa do Mundo que vai ser disputada no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, cara, mais perto de casa, talvez, assim, com alguns jogadores mais amadurecidos, né? Alguns jogadores que são mais jovens, mais amadurecidos, como o Luiz Dias, como o próprio Campas, de repente, né? Os zagueiros, os laterais, o Daniel Munhoz, cara, e alguns jogadores que já são veteranos, já, né? Como o Quinteiro ou até mesmo o Rames Rodrigues já vão estar fora desse ciclo, né? As perspectivas são boas para os colombianos, cara. Vai vir gente nova, essa seleção vai melhorar, né? Então, cara, é triste ver a Colômbia fora, porque fez uma baita Copa do Mundo. Mas, bom, a Suíça também teve os seus méritos, a Suíça também jogou bem, também soube anular a Colômbia, né, em muitos aspectos, como eu disse. E, bom, nesse jogo nulo, quem classificou foi a Suíça. Tá aqui os próximos jogos para dizer, então, que a Suíça e a Argentina se enfrentam, né, dizer isso mais uma vez, no dia 11 de julho, no sábado, às 22 horas, no horário de Brasília, lá no Arrowhead Stadium, em Kansas City. A Colômbia, então, fez uma boa Copa, mas infelizmente está eliminada. E como esse é o último jogo da fase de oitavas de final, a gente tem que falar então do chaveamento das quartas. Tá aqui na tela para a gente falar então que na quinta-feira, amanhã, né? Eu tô gravando esse vídeo no dia 8 de julho. Então, na quinta-feira, dia 9, às 5 da tarde, a gente vai ter Marrocos e França para definir o primeiro classificado para semifinais. Cara, faltam 8 jogos para a Copa do Mundo acabar. Que loucura. Bom, na sexta-feira, dia 10, às 4 da tarde, se enfrentam Espanha e Bélgica. E no sábado, dia 11, a gente vai ter 2 jogos. Às 6 da tarde, Noruega e Inglaterra. E às 10 da noite, então, Argentina e Suíça. O chaveamento fala que quem vencer entre Marrocos e França pega o vencedor de Espanha e Bélgica. Também o vencedor de Noruega e Inglaterra enfrenta então o vencedor de Argentina e Suíça. Tá chegando no fim, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Bom, faltam 8 jogos para terminar, né? 4 jogos das quartas, 2 da semi e mais 2 jogos, né? A final e a decisão de terceiro lugar nessa Copa do Mundo. Bom, a reforma, se Deus quiser, deixa. Reforma aqui do apartamento de cima vai deixar a gente chegar, pelo menos no final da Copa, com um pouquinho mais de silêncio. Bom, meu nome é Marcelo Estobaus, mas tu pode me chamar de TGD. E amanhã a gente volta então com a resenha de Marrocos e França, né? Esse primeiro jogo das quartas de final. Deixa teu like primeiramente, te inscreve no canal se tu gostou da resenha, que a gente tá cobrindo aí, vai chegar até o final da Copa do Mundo e depois da Copa tem mais jogos, beleza? E bom, deixa teu like também, se não gostou, o dislike também faz parte do jogo. E cara, eu já tô sentindo uma tristeza, né? Vendo tantas seleções legais assim, indo embora para casa e então eu já tô sentindo essa tristeza do final da Copa do Mundo. E tu? Comenta aqui embaixo e a gente se vê então na próxima resenha. Valeu!